Primeiramente, quero agradecer a Hamed pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão aí disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês para a gente conversar um pouco sobre São Camilo. Vocês vão perceber que é um produto, como nós até já antecipamos aqui o assunto, está vendendo demais. Quem de verdade abraçar o produto, cuidar com carinho, tratar ele com bastante respeito, né? Porque nós sabemos que às vezes vem um produto bacana no mercado e nós temos alguns colegas que estragam o brinquedo. Então é um produto bacana que se nós conseguirmos zelar por ele, nós vamos ter um produto muito bom por muito tempo. E nós vamos ter sempre oportunidades de fazer negócios. E São Camilo chegou no momento em que o nosso mercado está um pouquinho complicado. Nós estamos observando algumas operadoras que estão deixando o mercado, saindo de circulação, entrando em suspensão comercial de vendas, né? E São Camilo veio de encontro justamente a eu costumo dizer que é um buraco que algumas operadoras deixaram, e nós temos a dificuldade de comercializar alguns produtos. São Camilo está vindo de encontro a essa necessidade. E eu já antecipo para vocês que é muito positivo essa vinda neste momento de São Camilo, porque além de nós termos muitas facilidades com a Corp, que eu já apresento para vocês aonde vocês poderão comercializar, as facilidades e de repente algumas dicas do que vocês poderão fazer para trazer mais vidas ou para finalizar a venda, eu tenho no São Camilo a possibilidade de você comercializar com entidade flexível, ou seja, entidade aberta, com RG, CPF e comprovante de endereço, que isso é muito bacana, facilita muito a vida de todos nós, né? Já mostro para vocês as regras, mas é coisa muito tranquilinha. E a minha tabela não tem diferença de uma tabela mais cara e uma tabela mais barata. Então, nesse primeiro momento, o cliente contratou através de uma entidade flexível, ele vai contratar, como eu falei para vocês, RG, CPF e comprovante de endereço, porém a tabela é a mesma para quem está contratando através de alguma elegibilidade, por exemplo, é formado em alguma área profissional liberal, enfim, que se encaixe em alguma outra entidade de classe. Então, isso é muito bacana porque abre muitas oportunidades de negócio para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, vamos deixar os microfones desligados. Eu acredito que fica mais produtivo quando nós abrimos um bate-papo no final. Até porque se de repente alguém daqui precisar sair, conseguir entender o produto, conseguir entender as regras, não fica tão preso, tá bom? E aí no final a gente abre o microfone e todo mundo bate um papo, a gente esclarece algumas dúvidas que ficaram pelo caminho, mas eu tenho certeza que no decorrer aí do nosso treinamento, acredito que algumas dúvidas que vocês tenham vão ser sanadas, tá? Se for uma coisa muito urgente, que não pode passar de forma alguma, aí vocês podem, por favor, abrir o microfone, pode me interromper que eu vou projetar minha tela e não vou enxergar mais vocês, tá bom? Alguma consideração, Beth? Posso iniciar com a projeção das telas? Pode sim, Eli, estamos todos aguardando aqui. Então tá bom. Vou projetar, não vou mais enxergar vocês, eu vou pedir, por gentileza, para que vocês me avisem se apareceu aí a projeção, tá bom? Já aparece para nós. Tá bom. Para vocês apareceram a projeção com a tela cheia? Ou tá aparecendo os slides, né? Sim. Peraí. E agora? Agora deu certo, Eli. Então tá bom. Vamos mudar uma página aqui. Verifica, por favor, se mudou para vocês.
Muda para a próxima página, sim. Então, vamos lá. Falando de São Camilo, através da Corp, nós temos a felicidade de anunciar que, pelo menos nesse primeiro momento, a Corp é a administradora exclusiva para a comercialização dos produtos São Camilo. E falando um pouquinho de Corp de uma maneira muito resumida, esses números eles já estão modificados, mas da última atualização que nós tivemos no treinamento, a Corp ela tem hoje 11 anos de mercado e ela já conta com quase 70 mil vidas aí na casa, né? Sendo que 48, na verdade, já está chegando, já passou de 50 mil já de produtos de pessoa física, no caso adesão, e nós temos alguns produtos de PME administrado, como Unimed, Jundiaí, Ameplan e também o PME da NDI, que nós lançamos agora boletado recentemente. Mas o foco é São Camilo, só para vocês entenderem que a Corp hoje, nós temos mais de 60 operadoras a nível Brasil, nós estamos presentes em mais de 23 estados, e tudo isso é oportunidade de negócio para vocês. Vocês podem vender em qualquer lugar do Brasil os produtos da Corp, não somente São Camilo, né, nas regiões que eu já mostro para vocês, mas todos os produtos, onde vocês identificarem a nível Brasil uma operadora que é negociada, comercializada pela Corp, você, corretor da Ramed, consegue fazer as vendas sem nenhuma dificuldade, tá bom? Corp hoje ela tem a sede ali em Alphaville, e aí se alguém desejar conhecer até a estrutura, a gente pode fazer um bate lá, não tem problema, a gente agenda, as portas estão abertas para receber vocês, fica ali na Alameda Rio Negro, número 500, do lado da Forte, bem na entradinha ali de Alphaville. Nós temos hoje um andar inteiro, uma estrutura muito bacana da Corp instalada lá. E como eu antecipei para vocês em relação às regiões que nós comercializamos, o mapa também está um pouquinho desatualizado, porque vocês vão observar que eu tenho a Mil, tenho a Unimed, que já deixaram de ser comercializados, mas a ideia é mais que vocês vejam as oportunidades a nível Brasil de negócios, onde a Corp já está instalada e comercializando. Então ainda está faltando aqui São Camilo na região do Amapá, Rio Grande do Sul também chegamos com São Camilo lá, enfim. Só para vocês terem uma ideia da oportunidade de negócio que vocês podem aproveitar aqui com a Corp, tá? E sem muitas delongas, falando agora de São Camilo, vocês estão observando na tela de vocês um mapa, onde vocês vão identificar todas as regiões que podemos comercializar os produtos São Camilo pela Corp, tá? E aqui eu já inicio com uma dica para vocês. A maioria dos nossos treinamentos, pelo menos nos últimos, o pessoal tem perguntado muito sobre a questão da abrangência. Produto São Camilo, hoje, ele tem uma abrangência grupo de municípios, não é nacional, porém, em todas essas regiões que nós já temos a comercialização do São Camilo, o cliente consegue contratar, certo? Então, o cliente contratou em São Paulo, capital, foi lá para Santarém, no Pará, precisou de um atendimento, posso usar no São Camilo? Pode. E não é só urgência e emergência, usa para tudo, atendimento ambulatorial, consultas, exames, o que atender lá, o beneficiário São Camilo aqui de São Paulo consegue usar, não somente lá, mas em qualquer região que vocês estão observando. E quando foge disso, quando ele vai, por exemplo, Bahia, que hoje, por enquanto, ainda não tem uma unidade São Camilo lá, fica sem atendimento? Não. São Camilo tem atendimento através da Abrange, tá bom? Então, para quem não sabe, eu vou antecipar, mas daqui a pouquinho eu já reforço para vocês. A Abrange é uma associação brasileira de planos de saúde. A ideia da Abrange, basicamente, é credenciar aqueles planos de saúde que geralmente não dão cobertura nacional, e aí vão disponibilizar alguns hospitais a nível Brasil. Então, se o cliente, por exemplo, está viajando lá para Natal, Rio Grande do Norte, passando por Minas Gerais, teve um problema de saúde, precisou de um atendimento, um socorro médico. Lá eu não tenho São Camilo. Mas se eu tiver, por exemplo, um hospital credenciado pela Abrange, ele consegue utilizar urgência e emergência, vai dar uma tranquilizada, vai tomar medicação, melhorou, segue viagem e
o jogo continua e não tem custo para o cliente. Então, abrange urgência e emergência a nível nacional, sem custo para o cliente. E se forem em unidades do São Camilo, qualquer unidade dessa, o cliente consegue utilizar tranquilamente, tá bom? Vamos seguir. Tem algum microfone que está aberto? Acho que está dando retorno para nós. Se puderem, por gentileza, fechar. Muito obrigado, viu? Chegamos em São Paulo com São Camilo. Isso é muito bacana. Estávamos numa expectativa tremenda. E falando da cobertura São Paulo, tá? Produto São Paulo. Já apresento para vocês os outros produtos, mas o foco é São Paulo, tá? Então, basicamente falando, aqui em São Paulo, na sua tela, do lado direito, a região que está rosa, um pouquinho mais claro, vocês vão observar que é a região do Alto Tietê. E até fazendo parede com Salesópolis, Guararema e Santa Isabel, nós temos produtos que é o São Camilo, Taubaté, que aí abrange Jacareí, São José e assim sucessivamente, o Vale do Paraíba. Mas falando de São Paulo capital, você tem a possibilidade hoje, corretor, de comercializar os nossos produtos na região do Alto Tietê, região do ABC, região de São Paulo capital, as regiões metropolitanas, inclusive pegando ali a região de Cotia, Itapecerica, Embu das Artes, nós temos alguns credenciados que eu já mostro para vocês ali, além de ter ali como possibilidade, não é tão próximo, mas é possibilidade, São Camilo da Pompeia, e daqui a pouquinho eu já passo para vocês. Mas basicamente falando, São Paulo capital, nós temos a possibilidade de comercializar tranquilamente os produtos São Camilo, São Paulo, tá bom? E falando do nosso produto, tentei resumir aqui para a gente não passar 50 páginas, eu acho que fica mais prático, tá? Basicamente falando, São Camilo hoje pode ser comercializado a partir de 12 anos através da FESNE, que é uma entidade do estudante acima de 12. Já falo para vocês daqui a pouquinho sobre entidades de classe, mas vocês vão observar que de 12 a 65 anos de idade podemos comercializar, porém, esses 65 anos, ele está sendo estendido para 68 anos. Tá para sair, eu acredito que essa semana ainda saia. Então, cliente de 12 a 68 poderá contratar, inclusive com redução de carência, os produtos São Camilo, tá bom? Para redução de carência, 60 dias do cancelamento da carta de permanência até a vigência do produto, a gente consegue aproveitar a carta de permanência desse cliente. Falando das vigências, as nossas vigências hoje são 1, 10 e 20 de cada mês, reajuste do produto em abril de 2025. E falando de entidades de classe, vocês vão observar que a Sindicom eu destaquei em amarelo. Por quê? A Sindicom é a nossa entidade flexível, que eu, igual eu falei para vocês, com RG, CPF e comprovante de endereço, tá bom? Então, através da Sindicom, clientes que não têm uma elegibilidade, ou de repente, quero fazer através da Sindicom, porque aí o processo acaba sendo mais rápido. Posso fazer? Pode fazer, não tem problema algum, tá? De 18 a 68, hoje 65, mas de 18 a 68, poderão contratar através da Sindicom. Na hora de digitar a proposta, vocês vão localizar como empregados do comércio ou serviço, tá bom? Além da Sindicom, vocês poderão comercializar para profissionais liberais, funcionário do comércio, servidores públicos, pro estudante, como eu disse, pedagogos e psicopedagogos e funcionários públicos, tá? Importante, todas os nossos termos de filiação já vão automático no contrato, com exceção ao BPP, que precisa entrar no site e fazer um pré-cadastro que já gera logo, assim que você finaliza um termo para anexar o contrato, todos os outros já estão anexados automaticamente. Então, quando o cliente ele recebe o contrato para assinar, vai ter um tiquezinho lá que ele vai ter que flegar, e aí lá nesse pop-up que vai aparecer na tela dele, vai perguntar para ele, tá ciente que você está sendo sindicalizado? E aí ele vai colocar lá que sim, e vai seguir com a proposta, tá? E eu já passo para vocês em relação aos custos, é coisa bem pouquinha e é por titular. Então, o cliente contratou com uma família de 10 pessoas, um exemplo, R$5 é R$5 só o titular. Os outros 9 não tem nenhum tipo de custo, tá?
Eu falo isso porque quando ele recebe o boleto, ele vem lá com o valor da fatura e o valor da associação, e aí ele pode te questionar, você já está sabendo disso. Dependentes. Hoje, por enquanto, dependentes do titular maior de idade, cônjuge e filhos, e os dependentes do estudante, o pai e a mãe. Por enquanto, eu não aceito irmãos como dependente do estudante de 12 a 17 anos, tá? Falando em relação à área de comercialização, vocês vão observar que aí eu coloquei algumas, na verdade, as de São Paulo para o produto São Paulo, onde vocês poderão comercializar. Então, aí vai desde São Paulo a Diadema, passando aí pelas regiões metropolitanas, capital, Alto Tietê, ABC, o produto pode ser comercializado. E para reforçar aqui, eu coloquei o ícone da Abrange, que é só para a gente reforçar, mas eu já antecipei a cobertura da Abrange a nível nacional, tá bom? No final do bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão das coberturas, seja por grupo de município ou pela Abrange a nível nacional, a gente bate um papo sobre isso. Vou seguir. Falando sobre as elegibilidades, como eu comentei para vocês lá, quem pode contratar, basicamente falando, da maneira como está na segunda coluna, quem pode aderir é como será localizado no sistema para digitar a proposta, tá? Então, por exemplo, profissionais liberais, vocês vão localizar a BPS lá através de alguma formação, arquiteto, advogado, engenheiro, enfim. Basicamente falando, a documentação também já está nessa tela. Lembrando que no final do treinamento eu gero esse PDF e encaminho para o pessoal da Ramed, eles vão fazer chegar até vocês, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. E a taxa associativa, como vocês estão observando, a única que ainda não temos taxa é a FIPESP, tá? Na verdade, a FIPESP eu acredito que nem vai ter. Mas nas outras é R$5, R$6, R$4, R$8 a BPP, por exemplo, que é a mais cara, então é nada tão incomum ou fora de cogitação, tá bom? É bem tranquilinho. Vou seguir aqui, tá? Os dependentes, quem pode aderir? Basicamente falando, cônjuge e filhos, como eu comentei com vocês, até 24 anos. Se o filho tiver 25 anos de idade, ele vai ser, o contrato vai declinar, porque até 24 entra, a partir de 25 ele precisa contratar, mas como eu falei para vocês, a partir de 18, através da Sindicom, ou se ele tiver formação, a tabela é a mesma. Então, entrando no grupo ou entrando individual, não tem problema algum, tá? O valor é o mesmo para todo mundo. Então, basicamente falando, cônjuge, companheiros, filhos, enteado solteiro e menor sob guarda até 24 anos entram, e o menor, no caso, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Do lado, vocês vão observar que tem a documentação necessária, e aí vocês estão vendo que tem aí o cartão do SUS, tá? Cartão Nacional de Saúde. Nesse primeiro momento, não é exigência. Então, basicamente falando, RG, CPF e comprovante de endereço. Se for casado, união, declaração de união estável ou a certidão de casamento. E para o filho, a certidão de nascimento ou o documento que tenha lá o nome dos pais. Tranquilo, tá? Vou seguir. Sobre carências. São Camilo, nesse primeiro momento, tá com carências promocionais, que irão até o final de junho, tá? Então, se vocês observarem em relação às nossas carências, tá muito bacana. Por exemplo, da carência contratual até a redução 2, que é acima de 12 meses, basicamente falando, a única coisa que modifica é o grupo 3, que aí tem internações, exames de alta complexidade e cirurgias, e também terapias, tá? Então, para quem não tem plano anterior hoje, olha que bacana. 24 horas para atendimento de urgência e emergência, consultas e exames simples, inclusive alguns exames de alta complexidade que não envolvem imagem ou som, tá bom? Agora, quando a gente fala de alguns exames que já são com imagem, som, tem uma tecnologia mais avançada, 180 dias. Na redução 1, cai para 120 para quem tem de 6 meses a 11 meses e 29 dias, e cai para 90 para quem tem acima de 12 meses, tá? Eu não zero no grupo 3, mesmo que tenha acima de 12 meses de plano anterior, as carências para o cliente, tá bom? Então, basicamente falando, nós já ampliamos algumas listas para quem está no grupo de comunidade que nós temos diariamente, tanto de manhã como à noite, à tarde, né?
melhor dizendo, nós sempre estamos colocando algumas informações para reforçar, às vezes acaba sendo repetitivo, que é mais para reforçar mesmo que a comunicação chegue até vocês. E hoje de manhã nós já soltamos algumas operadoras que tiveram rol ampliado, mas assim que nós finalizarmos, eu entro no grupo da Ramed, coloco aí as operadoras que entraram como congênere, rol ampliado não, perdão, congênere, que entraram como congênere para redução de carência, e aí o pessoal da Ramed compartilha com vocês, tá bom? E aí, falando de parto e CPT, continua a mesma situação de acordo com a ANS, 300 dias parto e CPT 24 meses. Vou seguir aqui, tá? Chegamos nas redes credenciadas. Então, basicamente falando, começando pela Zona Norte, nós teremos aí São Camilo de Santana, que é o hospital próprio do São Camilo. E aí, nesse atendimento, abrange tanto o adulto como a criança, no caso infantil, e a internação. E além do São Camilo de Santana, algumas pessoas nos perguntam, e eu já reforço que não é apenas os hospitais São Camilo, tá? Nós temos rede credenciada, isso é muito bacana. Então, além de São Camilo Santana, vocês estão observando aí na tela de vocês, NIPO brasileiro. Aqui lá vai mais um gancho de vendas. Para quem está na região de Guarulhos, por enquanto eu ainda não tenho um hospital credenciado lá. Porém, para quem conhece o NIPO, sabe que está ali no pezinho da Dutra. Então, para quem está em Guarulhos, usa muito o NIPO brasileiro, que é fácil acesso. Atravessou a Dutra do outro lado, basicamente já está no hospital. Então, vai atender o adulto, a criança, a internação e também maternidade. Maternidade do NIPO brasileiro é muito bacana, hein? Vou seguir. Zona Sul. Nós temos o São Camilo, ali do Ipiranga, rede própria, hospital próprio do grupo. E também temos, além do São Camilo, Hospital Sepaco, ali da Vila Mariana, tá bom? Então, a pronto-socorro adulto, a internação e a maternidade do Sepaco dá cobertura, do São Camilo, pronto-socorro adulto e a internação nesse primeiro momento. Falando da Zona Leste e também abrangendo ali um pedacinho do Alto Tietê, eu tenho Hospital São Francisco, que é da... Vocês vão observar que alguns hospitais que nós temos credenciados também nós negociamos com a Sagrada Família. Então, Hospital São Francisco é um hospital que está ali na Vila Formosa, é um hospital, pelo menos no dia que nós fizemos um tour lá, vazio. Então, cliente que está contratando da região e conhece o hospital, acaba utilizando lá porque o atendimento acaba sendo um pouco mais rápido, tá? Além do Hospital São Francisco, nós temos o SEMA e nós temos, indo um pouquinho mais para o Alto Tietê, Sepaco de Mogi. E o Sepaco de Mogi, eu acho bacana reforçar que nós estivemos lá na semana passada, fazendo um trabalho de São Camilo, na região de Mogi, do Alto Tietê, e eles informaram que o Sepaco de Mogi só atende o produto deles mesmos, eles têm um plano de saúde próprio do Sepaco, e não abre para outras operadoras. E nós conseguimos chegar lá. Disseram eles. Da região de Mogi eu só conheci o Ipiranga, mas nós fomos no Hospital Sepaco, a estrutura também é muito bacana e é muito pedido ali para a região. Então, quem está na região do Alto Tietê, segue aí uma outra dica, oportunidade para contratação, tá bom? Vamos seguir. Zona Oeste. Zona Oeste nós temos o Hospital São Camilo da Pompeia. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Antes de eu seguir com os demais hospitais. Uma dica muito valiosa. Quem desenhou o produto São Paulo, o estagiário, que para nós, Corp, e para o mercado comercial foi muito importante, está sendo muito importante, deixou de observar alguns detalhes. Por exemplo, Hospital São Camilo da Pompeia. A acomodação apenas apartamento, lá não tem enfermaria. Porém, vocês vão observar daqui a pouquinho que eu tenho 3 produtos em uma única rede nesse primeiro momento. Por que eu falo primeiro momento? Vai alterar, tá? Então, gancho de vendas, dica do gestor. Cliente que está contratando o produto enfermaria, seja o Platinum Plus, com participação total, parcial, que são as 2 primeiras categorias, vão conseguir usar o São Camilo? Vão. E lá no São Camilo, como não tem acomodação enfermaria, eles vão usar o apartamento.
Segue a dica. Outra dica valiosa. Por conta disso, eles identificaram a necessidade de fazer os ajustes, correto? Então, provavelmente, vigência julho ou vigência agosto, ou seja, vigência 7 ou vigência 8, eles vão alterar esse produto. Então, quem está contratando agora, lá na frente, perde. Gente, é o retorno que eles estão dando para nós, porque é uma especulação nossa também. Informaram, garantiram que quem está contratando agora não vai perder a oportunidade de utilizar São Camilo mesmo com a cobertura enfermaria usando no Pompeia, tá? Pode ser que no aniversário do contrato modifique, aí sim, mas nesse primeiro momento, quem contratou antes dos ajustes vão utilizar de acordo com como está contratado. Depois do ajuste, aí como terão novos produtos com novos valores, nesse caso, aí eles terão acesso ao novo portfólio, e aí o que é enfermaria usa no enfermaria, o que é apartamento usa no apartamento, tá bom? Eu tentei dar uma reforçada nesse sentido, para que vocês consigam entender que é uma oportunidade muito bacana de negociação. E partindo desse pressuposto, vamos seguir. Alphaville, eu tenho a possibilidade do Lefort lá no pronto atendimento, tá bom? Então, tem o horário específico, mas tenho essa possibilidade. Além de São Francisco de Osasco, São Francisco de Cotia e o São Francisco de São Roque, tá bom? Então, a região da Zona Oeste tem uma cobertura até que bacana. Lefort da Liberdade também é uma possibilidade de atendimento credenciado. E vocês vão observar que tem algumas regiões, por exemplo, Zona Sul, que eu antecipei para vocês, não tem lá o atendimento infantil. Porém, ali na Liberdade, no Lefort, da Liberdade, não é do Morumbi, tá? Que já me perguntaram, Morumbi não é credenciado. Então, Lefort da Liberdade, cliente vindo de outras regiões, Norte, Sul, Leste, Oeste, precisou de atendimento infantil, consegue utilizar lá tranquilamente. E o hospital Lefort ali é um hospital muito bacana. Quem não teve a oportunidade de conhecer, se tiver uma cobertura, a possibilidade de ser atendido lá, vão ser muito bem atendidos, tá bom? Bora seguir. Região do ABC, abrangendo também Diadema e Mauá, nós temos o Cristóvão da Gama credenciado lá, tanto de Santo André como de Diadema, e eu tenho também o São Francisco de Mauá, tá bom? Então, para aquela região, tenho cobertura. Algumas pessoas, quando nós começamos a apresentar antes de chegar nessa tela, falam, mas e no ABC? Então, no ABC, não está esquecido, eu tenho lá o hospital, e Cristóvão da Gama dá um bom atendimento, o pessoal gosta bem ali, perde bastante. Falando de laboratórios, e aqui eu também já quero, antes de falar dos laboratórios, acrescentar uma informação. Todos os hospitais São Camilo e os credenciados estão aptos e estão disponíveis para atendimentos de ambulatorial, tá bom? Consultas e exames. Sempre nos perguntam nos treinamentos, o cliente pode utilizar lá para fazer consultas e exames? Pode, tranquilamente nos hospitais, de acordo com o agendamento deles lá, a disponibilidade, tranquilamente, tá? Dentro do hospital, ele vai ter a cobertura completa e se for o eletivo, ele consegue, sim, fazer os agendamentos lá. Mas além desse atendimento nos hospitais, que é muito bacana, o cliente conta com uma rede bem legal de laboratórios, onde nós temos a Mais, Clínica Capozzi do Brooklyn, Tatuapé, o Deliberato, Doutor Consulta, Espaço Cuidar, FEME para as mulheres, que é super, hiper, mega top. Já fui buscar um exame lá para minha esposa, não usei o laboratório, mas fui buscar um exame lá e é muito bacana. A recepção, pessoal com violino, violoncelo, teclado, no caso piano de cauda, né? Muito legal. Além deles, Hermes Pardini, Lavoisier e também Tecnolab. E aqui está falando para vocês que é a região do ABC, né, no caso Santo André, mas não somente Santo André, toda a região do ABC, tá bom? Então, Tecnolab do ABC, todas elas conseguem utilizar aí a parte ambulatorial. E alguns diferenciais do São Camilo. Eu tenho hoje, além desse atendimento, e é exclusivo São Paulo, ainda não chegou em outras praças, tá? Eu tenho no produto São Paulo
telemedicina, isso é muito bacana. Não tem coparticipação no telemedicina. E além de clínico, eu tenho outras especialidades, tá? Então não fica amarrado ao clínico. E o bacana da telemedicina é que o cliente consegue obter receita, atestado médico, se precisar. E a ideia do telemedicina é, precisou de um atendimento que não tenha necessidade de usar lá no presencial, tomar uma medicação, passa através da telemedicina, recebe a sua receita, seu atestado, segue o jogo. Precisei de um atendimento lá no hospital, preciso fazer contato com telemedicina, é como médico de família, para ele me autorizar? Não, simplesmente vai direto, tá bom? Então, basicamente falando, telemedicina, para você usar o hospital, não precisa ser atendido pelo telemedicina, ou teleatendimento, ou médico da família, não. Telemedicina usa, se não for tão grave, se for de casa, uma coisa mais tranquila. Hospital, vá no hospital quando precisar, tranquilamente, tá? Além do telemedicina, eu tenho um centro clínico ali em Santana, do São Camilo mesmo, tá? Eu vou falar da outra operadora, porque também, pela Corp, nós comercializamos a outra operadora, que é São Cristóvão, e de frente ao ambulatório, o Centro Ambulatorial do São Cristóvão, ali na Voluntários da Pátria, está o Centro Clínico do São Camilo, tá? Então, é uma oportunidade muito bacana e um atendimento bem legal. E, além disso, eu tenho também na nossa rede o IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, fica ali na Radial, e ele é São Camilo hoje, tá bom? Então, para quem não conhecia, não sabia, ou passa pela Radial, olha do lado esquerdo ali na região do Belém, esse hospital que é mais voltado para atendimento paliativo, oncológico, tenho essa possibilidade na minha rede como referência também. E aqui é o resumo de rede de tudo que eu passei para vocês. Lembrando que esse material eu encaminho para vocês, tá? Mas muitas coisas que estão aqui saíram também, foram extraídas da tabela. A tabela está completinha com essas informações. Falando de custos, a nossa primeira categoria inicia-se em R$ 224, enfermaria. A nossa última categoria, nesse caso até retornando, Platinum Plus, enfermaria. Platinum Master é o apartamento, a partir de 284. E aqui eu vou tentar clarear um pouquinho também a ideia de vocês em relação à coparticipação. E na próxima tela eu exemplifico alguns dados para vocês matarem esse assunto. O que muito me perguntam no mercado. Eu acredito que algumas pessoas que já tiveram a possibilidade de visualizar a tabela São Camilo ficaram com um pouco de dúvidas quando enxergam parcial e total. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu quero que isso fique muito, muito marcado. Se vocês puderem anotar, anotem, para não causar confusão, tá? Todos os nossos produtos, as 3 categorias que vocês estão observando aí, Platinum Plus da primeira coluna, da segunda coluna e o Platinum Master, todos eles têm coparticipação com 30%, com limitadores, inclusive terapias. Então, terapia também cobra, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente observa a segunda coluna parcial, na maioria das vezes, entende-se que quando tem o parcial, tem a ver com a terapia, e aí se o cliente contratar o parcial, se ele usar para terapias, cobra, aliás, isso, cobra, e se ele não usar terapias, usar todas as outras situações, não tem cobertura. Parcial, quando houve a ampliação do rol de procedimentos, que aí entraram o ABA, TEA e todas as outras terapias, houve-se, no caso, eu acho que partiu da GNDI, a diferenciação dos produtos, e ela colocou parcial justamente para dizer que eu tenho um produto que eu vou dar a cobertura sem coparticipação, mas se tiver necessidade de usar terapia, tem coparticipação. Aí ela colocou o parcial.
mas não tem um lugar específico que vai dizer que o parcial é terapia, ou tem a ver com terapia, tá? Foi uma diferenciação que ela colocou. Então, basicamente falando, na ação Camilo, parcial não tem a ver com terapia, certo? Vou reforçar. 30% com participação em todos os produtos com limitadores, beleza? Então, vamos seguir. Na primeira coluna, vocês vão observar que está marcado o total. Qual que é a diferença em relação à primeira coluna, da segunda e da terceira? O meu custo de internação, R$ 200 a coparticipação. Segunda coluna, que é a Platinum Plus, parcial. Qual é a minha diferença, então, em relação ao parcial, porque eu não entendi foi nada. O meu parcial de São Camilo isenta internação. Ou seja, repetindo, tá? Para ser chato e para ficar guardado. Todos os produtos, 30% de coparticipação com limitadores. Só que o meu parcial, a cobrança de internação, não tem custo, é isento. Belezinha? Então, o meu parcial no São Camilo tem a ver com isenção de internação e não com custo de terapia. E o Platinum Master, a acomodação é apartamento, diferente das duas primeiras, e o meu custo de internação são R$ 300. E quando eu falo o custo da internação ou a coparticipação da internação, é por evento. Então, fiquei 365 dias internados após a internação, usando o medicamento dos mais caros, lá na UTI, respirando por tubo, Deus me livre. Mas precisei dessa necessidade, utilizar uma estrutura complexa, é só o evento. Agora, o médico, por exemplo, deu alta, fui para casa. Semana que vem comecei a me sentir mal de novo. Retornei ao hospital e ele falou: vai ter que internar de novo? É um novo evento, tá bom? Então, nesse evento, tá tudo que tá a partir dali, exame simples, exames complexos, transfusão, qualquer coisa que precisar lá, tá coberto, certo? No final do bate-papo, a gente abre os microfones para quem não entendeu e a gente continua aí vendo se a gente ajusta. Mas eu tentei ser um pouco mais tranquilo para passar essa informação, porque está tendo muita confusão entre parcial, então quer dizer que não vai ter coparticipação, só se usar terapia, não. A partir desse momento, eu acredito que vocês deixaram bem, bem guardados aí como que é o nosso parcial no São Camilo, tá bom? Vou seguir aqui. Aqui, para reforçar para vocês o argumento que eu usei, então, basicamente falando, coparticipação São Camilo, 30%, sendo que no Platinum Plus Copart total, que é a primeira categoria, a primeira coluna, R$ 200 a internação. Platinum Plus Copart parcial, internação isenta, que é a segunda coluna. E o Platinum Master, com participação total, R$ 300 a internação. Acomodação é apartamento, tá bom? E reforçando, com participação total, a cobrança será realizada para todos os procedimentos do total. Parcial, a cobrança será realizada para todos os procedimentos também, porém, exceto, entretanto, todavia, internação é isento, tá bom? Não tem custo de internação. E um exemplo para a gente matar esse assunto da coparticipação. Hemograma. Nós colocamos aqui porque muita gente pergunta. Tá bom, quero fazer um hemograma completo, onde tem TGO, TGP, glicemia, por aí vai. Para cada diagnóstico é um exame. Então, quando o médico solicita um exame de sangue completo, hemograma é um diagnóstico de exame de sangue. TGO é outro diagnóstico. TGP é outro diagnóstico. De glicemia é outro diagnóstico. Colesterol é outro diagnóstico. Então, quando a gente fala de um exame de sangue, eu coloquei o exemplo do hemograma. O hemograma, 3,12. No caso, 30% de R$ 10,40. Lembrem que todos os produtos, 30% com limitadores, certo? Então, se o médico passar toda aquela lista de um hemograma, eu acredito que vai ficar 40, 50, R$ 60, estourando. Não vai passar disso, eu tenho procedimento que custa R$ 1 de coparticipação, tá? Só para vocês não se assustarem. Radiografia de tórax, no caso, raio-x de tórax, né? Em torno de R$ 24, e aí 30% disso, R$ 7,44.
Então, basicamente falando, os dois primeiros exemplos, eu fui muito enfático em dizer que 30% do valor que é cobrado lá entre o profissional que te atendeu e a operadora, 30% o beneficiário participa. Agora, falando, por exemplo, terapia, tem lá algumas sessões de terapia, por exemplo, que tem alguns custos específicos. Levando em consideração R$ 50 o repasse de uma terapia psicologia, do atendimento que o prestador atendeu o cliente versus o que ele recebeu da operadora, R$ 50, em torno de R$ 15 a R$ 18 ali, o valor da coparticipação. Só que nesse caso, se eu tenho um limitador, como eu tenho no caso de terapia, que é R$ 8, ao invés de eu pagar 15, eu vou pagar 8, porque ficou acima de 30%. Então, até 30% eu pago o valor que der. Se superar 30% a minha participação de coparticipação, é limitador. Se tiver o limitador, R$ 8, certo? Se fosse, por exemplo, aqui, R$ 300 o repasse, seria 30% desse valor, mas se eu tiver um limitador de R$ 8, eu não vou pagar o valor que der 30% de 300. Eu vou pagar o valor de R$ 8, tá bom? Outro exemplo abaixo, que ele dá abaixo do valor da coparticipação. Por exemplo, uma consulta a R$ 100, 30% de R$ 100, R$ 30. Se o meu limitador diz que eu tenho R$ 45 de limite, então tudo que der abaixo disso eu participo normal. Se for acima, vai limitar a 45. Nesse mesmo exemplo, se nós tivéssemos essa consulta custando R$ 1.000, 30% seriam R$ 300. Aí, nesse caso, com limitador de 45, eu não vou pagar 300, eu vou pagar 45, certo? Daqui a pouquinho a gente abre os microfones. Se ficarem dúvidas, a gente volta as telas, enfim, bate o papo, mas eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. Primeira de vigência foi 20 de maio, encerrou no dia 8, foi esticado. E, inclusive, falando de vigência, tem algumas pessoas que são especialistas aí em PME, provavelmente, pelo que nós já estamos ouvindo falar, em 1º de julho, nós teremos o lançamento do produto São Camilo PME em São Paulo, tá? Então, eu acredito que 1º de julho poderemos comercializar São Camilo, São Paulo, inicialmente a partir de 3 vidas, mas eu acredito que reduz para 2, tá? Mas a partir de 3 vidas nesse primeiro momento. E é isso, gente. Muito difícil, né? Fala a verdade. É um produto muito complexo, não vou vender. E, ó, como eu falei para vocês no início do treinamento, nós já ultrapassamos a barreira das 200 vidas dia de São Camilo. Estávamos nessa semana entre 150, 170, e ontem nós atingimos a barreira de 200 vidas só de São Camilo na Corp. Então, aproveitem a oportunidade. Vou abrir o microfone, no caso, para vocês. Fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, me avise, não me deixe aqui sozinho, que aí eu vou ficar com medo se conseguir entender, ou se não entender, não foi nada. E estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Então, agora é a hora, né? Para tirar todas as dúvidas. Isso aí. Fiquem à vontade, vocês que colocaram aqui no chat, se tiver alguma dúvida, para tirar diretamente agora com o gestor. Este material vai ser compartilhado conosco e nós vamos compartilhar com todos vocês, nos grupos e na lista de transmissão. E também tem no nosso portal, né? Tem no site, tem a tabela e o manual do corretor, enfim. Oi, eu tenho uma pergunta em relação às idades, só confirmando. Idade máxima 65, vai chegar a 68, idade mínima 12. Isso, exatamente. Isso aí. Ok, obrigado. Imagina. Oi, eu tenho uma pergunta. Claro. São Camilo, Zona Norte, tem atendimento para criança, pediatria? Eu perdi. Tá. Eu vou até voltar. Eu acredito que não, tá? Mas tem no Nipo brasileiro. Deixa eu só dar uma reforçada aqui. Cadê? Zona Norte, Zona Norte.
Zona Leste. Zona Norte. É isso. Ah, aliás, tem sim. Tem sim. Santana, tem sim. Atendimento adulto, infantil e internação. Tá, joia. Muito obrigada. Imagina. Ô, Beth, eu encaminhei no grupo da Ramed o material, tá? Maravilha. Já terminando aqui, a gente já compartilha com todo mundo. Fechou. Dúvidas, pessoal, de carência, identidade, de entrar? Bom dia, Beth, bom dia. Bom dia. A título do plano, informações do plano, assim, nenhuma dúvida, tá? Até porque eu participei do treinamento anterior também. Maravilha. Legal. Só uma dúvida comercial. Tem alguma arte para divulgar o produto ou não? Tenho. Na verdade, ontem eu fiquei... Assim, quando a gente passa para o nosso marketing, por conta de outras tarefas, tem muita demanda. Eu mesmo criei, meio que caseirinho, algumas artes, tá? Na verdade, eu criei 2. Eu vou criar outras aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Vou mandar no grupo da Ramed também. Aí eles compartilham com vocês, que aí eu deixei um espaço lá para colocar telefone. Então, fiquem à vontade enquanto é isso, tá bom? Se servir para vocês, ó, acabei de mandar no grupo também. Perfeito. Da Ramed. Então, se de repente servir para vocês... Eu acabei pegando aquela que está no portal mesmo. Logo que você entra no site. Entendi. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, ó. Não sei se consegue ver, mas eu criei 2 artezinhas aí, basicamente falando, mas o pessoal da Ramed vai fazer chegar até vocês aí, tá bom? Perfeito, então. Muito obrigado, viu? Excelente dia. Imagina. Eli, tem uma pergunta aqui O comprovante de endereço precisa ser em nome do titular, a conta de consumo, para deixar bem claro, que eu acredito que quando for, né, estudante não, que vai estar no nome do pai e da mãe, do responsável, mas precisa ser conta de consumo? Até o maior, se ele, de repente, for solteiro e residir com os pais, pode ser no nome dos pais, mas a conta pode ser fatura de cartão de crédito, fatura de celular, precisa apresentar um comprovante de endereço. Não necessariamente precisa ser conta de consumo, mas tem que ter um comprovante de endereço. Se tiver no nome do titular que está contratando, melhor ainda, tá? Ok. Eli, sobre coparticipação, tem uma outra pergunta. Claro. Sobre coparticipação, o limitador para consultas vai ser limitado por especialidade. Se ele fizer mais de uma consulta, ele vai ser limitado por cada tipo de consulta que ele fizer. Isso, é o evento. Certo. Sobre a parcial, exemplo apenas para internação. Vai entrar nas outras regras de coparticipação, idêntico a esse com o limitador, ou muda alguma coisa? Não, é isso mesmo. A minha diferença do parcial, se comparado com o mercado, que interpreta o parcial, que cobra as terapias, no meu caso não tem nada a ver com terapia. Terapia cobra em todos, normal, com participação 30%, com limitadores, e é isso aí. Internação no parcial é isento. Ok. Obrigado. Imagina. Eu tentei ser um pouco cansativo quando eu falei lá da questão do parcial, porque é uma pergunta que é batata. Se eu passasse muito rápido pela terapia, pela questão do parcial, terapia, essas coisas, às vezes fica um pouco confuso, o pessoal não entende muito bem, então por isso que eu fui um pouco mais pausado, passando alguns exemplos, porque eu acho que fica mais claro, a gente entende que não tem nada a ver com a terapia, a internação, da isenção, e a vida segue. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Deixa eu tirar aqui o meu... deixa eu ver. Enxergar vocês. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As vigências, reajuste em abril de 2025, tá? O Roger estava perguntando aqui no chat. Então, reajuste em abril de 2025. Eliane. Muito boa pergunta da Eliane, tá? Eliane, o que acontece? Você colocou aqui no chat se o pessoal já foi informado. Isso é muito importante passar para vocês. Alguns hospitais, eu acredito que seja um erro deles lá de comunicação interna, tá? Como a primeira vigência iniciará em 20 de maio,
tem alguns hospitais, alguns laboratórios, algumas clínicas que ainda não foram notificadas. Nós tivemos a garantia do pessoal do São Camilo que no dia 20, na primeira vigência, todo mundo já estará ciente e já terá no sistema deles. Então, pode acontecer que, de repente, alguém faça contato ou no Hospital São Camilo, em algum lugar, para confirmar se dá o atendimento, e o pessoal vai falar como já pegamos. Ah, não cai nessa não, que é golpe. Ou, não, a gente não sabe de nada. Principalmente aqueles que já são velhos de casa e que conhecem todos os produtos de sistema e não olha no sistema para dar uma confirmada se realmente apareceu ou não, vai falar, não, nunca nem vi esse plano, porque em São Paulo, para muita gente é novo. Mas nós temos garantido do pessoal do São Camilo e também da parte de produtos, que a partir do dia 20 todo mundo vai conseguir atendimento tranquilamente, não vai ter dificuldade quanto a isso, tá bom? Respondendo a questão da Eliane. E Gláucia, limitador total ou limitador por situação? É limitador por evento, tá bom? Então, o limitador não é total, por exemplo, como algumas operadoras, se atingir R$280 o valor de todos os procedimentos, o que ultrapassar disso não extrapola os 280, não. Aqui, por enquanto, é limitador por evento, tá bom? Eu não tenho um pacote de limitador mensal para passar para o pessoal. Roger também está perguntando em relação ao PS. Acredito que para infantil também, viu? Não tem uma especificação se é adulto ou infantil. Lá só está marcado PS no SEMA. Então, acredito que o infantil também vai atender tranquilamente. É uma informação que eu vou até anotar para confirmar depois, mas pelo que nós já identificamos, não tem nenhuma divisão em relação a isso, tá? O plano está sendo comercializado somente pela Corp. O hospital vai vender. Na verdade, lá nos outros planos das outras cidades, antes de comercializar pela Corp, tinha, sim, alguns plantonistas, funcionários do hospital, tá? Aqui em São Paulo não tem. Se for Ipiranga, Santana e Pompeia, lá não vai ter ninguém lá dentro vendendo plano de saúde. Então, exclusivamente Corp, e até os que estavam lá, Corp, tá? Inclusive, os que estão lá dentro só vendem planos da Corp, não vendem outro tipo de produto fora a Corp, mas a ideia é que eles de fato saiam lá e não sejam, não tenha esse tipo de concorrência, né? Quanto a isso é bem tranquilo. Claro que nós que somos do mercado, nós sabemos que tem operadora, tem algum lugar que às vezes até uma carta de permanência que o cliente vai pedir, os caras tentam puxar. Então façam de tudo, se servir como dica, para o cliente não ir até o hospital, para tentar tirar a dúvida lá, ou de repente viu que o cliente quer ir lá, tenta acompanhá-lo, porque às vezes lá no hospital não tem o plantonista, mas do lado de fora tem uma corretora. Então, às vezes, ele passa do lado de fora, vê lá a plaquinha, vem de São Camilo, não sei o que, Paraná, pode contratar lá, e aí quando você fizer contato, já fechei negócio. Então, tentem fazer de tudo para amarrar o cliente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que tá tranquilo, né? Mais alguma coisa, Beth? Foi tudo muito tranquilo, Eli. Vamos começar agora a receber as dúvidas, né, pertinentes aí. É lógico que é importante para a gente, se tiver alguma dúvida, estamos todos nós aqui disponíveis. Você também já se mostrou bem disponível, disposto. E obrigada a todos aqui que participaram. Dúvidas, fiquem à vontade em chamar nossos administrativos e o WhatsApp também dos supervisores. É isso. Então, tá bom. A última pergunta que eu vi aqui, da Selma, ela falou se quando completa 24 anos, quando vai para 25, cumpre carência normal. Não, na verdade, não, tá? Se o cliente contratar e o dependente estiver no plano, se ele completar 25, ele não sai do plano, tá? Ele permanece no plano. Só se ele tem 25 no momento da contratação, aí ele já não entra, aí ele tem que entrar individualmente, não entra no grupo familiar. Acho que é isso, tentei responder todo mundo. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela oportunidade aí de levar a São Camilo, Corp, até vocês.
Inclua a Corp nas cotações de vocês. E se precisarem de qualquer coisa, acione aí o pessoal da Ramed, que eu tenho certeza que de pronto vão dar todo o suporte, todo o retorno. E estamos aí à disposição, tá bom? Um ano maravilhoso a todos nós. Deus abençoe. Muito obrigada, Eli, pela sua disponibilidade, pela sua parceria com a Corp há bastante tempo já. E muito obrigada a todos aqui. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.